2 dias depois? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Stranger Things. No caso aqui eu vou estar fazendo uma crítica do segundo volume de Stranger Things, né? No caso aí da quarta temporada. Recentemente saiu os 2 últimos episódios, né? Episódio 8 e 9, que foi quase aí 4 horas assistindo, né? Pra você que também ficou chocado aí que o último episódio tava com 2 horas e 20 e poucos minutos. Pois é, né? A gente praticamente viu um filme ali de Stranger Things nos últimos episódios. E eu vim aqui falar o que eu achei desse segundo volume específico. Caso você queira saber o que eu achei do primeiro volume, vai estar aparecendo o card aqui pra você dar uma olhadinha. Essa crítica vai meio que complementar a primeira, né? As coisas que eu mudei de ideia, eu vou estar mencionando nesse volume aqui. Mas antes de eu começar aqui a falar a crítica, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que gosta muito de Stranger Things e também quer saber a opinião aí da galera, né, que assistiu o segundo volume e tudo mais. Eu faço bastante vídeo aí de cinema e de séries, filmes, esse tipo de coisa, então você pode passar o canal aí, o Plantão Geek, pra essa galera, que já vai me ajudar bastante. Vocês vão perceber nessa crítica que eu vou estar falando de coisas positivas, e aí logo em seguida eu posso falar uma negativa, né, pra tentar fazer um equilíbrio aí. Só que só pra te deixar tranquilo, pra você saber mais ou menos qual vai ser o rumo aqui do vídeo de hoje, eu tenho muitas coisas boas a falar dessa temporada, né, desse segundo volume. Realmente esse segundo volume pra mim foi melhor que o primeiro volume. Eu achei que foi muito mais dinâmico. E olha só, né? Esse segundo volume tem 2 episódios. Mas o episódio 8, ele foi, assim, um show de dinamismo. A gente já vai falar isso mais pra frente. Teve muita coisa legal, só que teve muitas coisas que, assim, foi erro por besteira. Erro de roteiro mesmo, eu tô falando, sabe? Coisas assim que você fica, gente... Por que fez isso? Tinha outra opção, tinha outro negócio que dava pra fazer. Ah, era só esticar essa cena mais 2 segundos, mais 5 segundos que melhorava. Então, assim, vocês vão ver, assim como viram aí no começo da abertura desse vídeo, que eu vou ter muito a falar sobre o tal 2 dias depois. Então, aguenta aí que o vídeo de hoje tá bom. E é claro, já fica o aviso aqui que a crítica de hoje vai conter spoilers, tá bom? Então se você não terminou o segundo volume ainda, vai lá assistir e depois volta aqui pra ver esse vídeo. Antes de começar a falar da desgraceira, digamos assim, eu quero começar enaltecendo muito a atuação do elenco mais jovem, né? Que são aí já jovens adultos, todo mundo tá aí na faixa dos 18 até os 21 anos, mais ou menos. Que seriam ali os intérpretes do Lucas, do Dustin, Mike, Eleven, Will... e Max, é claro. Eu achei muito impressionante que nesse segundo volume, cada um desses personagens teve uma cena de destaque, sabe? Isso é muito bom porque já dava pra perceber, tem um tempo que essa galera aí, né, essas pessoas muito jovens, eles têm um talento absurdo pra drama. Só que aí você tem que ter um material dramático que vá pegar toda essa essência dramática deles. E nessa temporada especificamente, você teve isso acontecendo com todos eles. É claro, uns mais do que outros, só que no segundo volume, quando você tá já encerrando aí, né, no 3º ato e tudo mais... você decidiu focar nessa parte dramática de cada um, o que foi excelente. Literalmente, cada um dos atores teve um momento de destaque nesse segundo volume, como eu falei antes. Então o Dustin teve o seu momento ali na morte do Ed, o Lucas teve o seu momento ali quando a Max fica cega, que fica aquele desespero todo, o Mike teve o momento dele durante o monólogo, a Eleven teve diversos momentos, né, assim como a Max, então eu acho que não dá nem pra selecionar apenas um aqui. O Will, eu considero que o momento dele foi na van, quando ele tava conversando com o Mike especificamente, que ele vira pro ladinho assim, ele começa a chorar, eu fiquei petrificada, parece que eu tava vendo a segunda temporada de novo, sabe, que o Noah, que é o ator que interpreta ali o Will, né, que se chama Noah Schnapp, ele fez muito bem o Will na segunda temporada. Pra mim foi assim, roubaram uma indicação do Emmy que ele deveria ter recebido na segunda temporada, ou seja, alimenta ainda mais aquela coisa que eu falei, que desde o começo você consegue ver que essa galera consegue trabalhar com um material dramático muito grande, né. Uma outra coisa boa que aconteceu também, que eu reclamei no primeiro volume, é que Stranger Things, até o primeiro volume,
tava parecendo que ia fazer um erro de verossimilidade, né? Que seriam aquelas coisas que eles explicam de uma forma e, na verdade, aquilo acaba se tornando outra coisa, diferente do que foi explicado. E, neste caso, a gente não tá falando de plot twist, a gente não tá falando de reviravolta. É como se eu te falasse assim, olha, toda vez que a Eleven usa o poder, o nariz dela sangra. E aí, de repente, eu te dou uma cena que o nariz dela não sangrou quando ela tava ali usando os poderes. Isso seria um erro de verossimilidade. Isso não aconteceu na série, eu só dei um exemplo aqui pra vocês saberem o que é um erro de verossimilidade. Então, por exemplo, 2 concertos de verossimilidade aí, né, desses errinhos que tinham acontecido no primeiro volume, foram ali sobre a Max e o Vecna em si no momento que ele ataca a Nancy. Porque uma coisa que eu tinha falado lá no primeiro volume é que eu tinha achado muito ridículo o fato que o Vecna, ele levou a Nancy, né, pro Mindscape, que é aquele lugar ali onde ele pega as pessoas, né, aquele fundo vermelhão lá e começa a mostrar um monte de coisa pra galera. Eu tinha achado o auge do ridículo ele pegar a Nancy e mostrar a história da vida dele, pra depois ela sair e ficar de boa, sabe? Eu falei, gente, não é possível que eles vão fazer um negócio desse, sabe? Eu achei muito ruim, espero que tenha algo novo. E finalmente teve, né? Teve um concerto nessa cena aí, que foi a descoberta de que o Vecna fez isso realmente de propósito. Ele não chegou e explicou tudo pra Nancy, beleza. Ele quis fazer isso pra tentar manipular a Nancy de alguma forma. Inclusive, logo logo você vai entender porque isso aqui tá escrito, ó. Antes de eu explicar isso aqui, o segundo erro de verossimilidade que a gente tava comentando aqui nesse tópico, que eu falei que tinha a ver com a Max, envolve bastante a motivação dela referente ao Billy, né? As coisas que ela sente, as coisas que ela se culpa, todos os sentimentos dela que no primeiro volume tava muito assim, tava explicado, mas tava um negócio de, olha, eu não sei se eu consigo me relacionar com isso, não sei se eu consigo compreender. Tá faltando um pouquinho mais de explicação, tá faltando ela falar o que ela tá sentindo assim, mais no âmago dela, uma coisa que talvez nem em carta ela tem coragem de falar. E ela disse isso, ela fez uma cena, e eu só não vou me prolongar muito nesse assunto, né, da motivação da Max, porque vai ter um vídeo inteiro sobre isso, de um assunto bem legal que vocês vão querer ver, com certeza. É uma coisa que vocês me perguntam muito, né, referente ao futuro da Max, esse tipo de coisa, eu vou fazer em outro vídeo, mas só pra vocês saberem que esses erros de verossimilidade foram consertados e isso me agradou muito. Mas agora, indo pra uma coisa que não me agradou muito, foi o plot da Rússia. Gente, assim, vamos lá, antes que me cancelem, antes que as pessoas que gostaram do plot da Rússia me cancelem. Eu não estou falando que não há nada importante no plot da Rússia. Não, tem muita coisa importante ali, tem muita coisa que poderia ter sido explorada melhor no plot da Rússia. Eu acho que as inserções do plot russo foi totalmente fora de timing. Foi um negócio assim que tava no 520 ali em Hawkins, o beat de cena, que é o que a gente chama, né, quando tá fazendo essa troca de emoção muito rápida, tava altíssimo em Hawkins, aí trocava pra Eleven, tava altíssimo. Até o pessoal da Califórnia tava com um beat altíssimo. Chegava na Rússia, as coisas acalmava, ficava mais lerdo. Não, o que que a gente vai fazer? Como vamos fugir? E não sei o que. Aí diminuía. E aí todo aquele fervor que você tava reduzia um pouco pra você prestar um pouco mais de atenção. Então essa questão do timing não bateu muito no plot da Rússia pra mim. Eu achei que a fuga deles da prisão foi muito fácil. Tipo, eles acharam um bueiro lá e saíram no meio do negócio. Eu falei, tá. É só isso pra fugir? Então tá bom. Achei muito bacana a ideia deles matarem as criaturas ali na Rússia, né, pra tentar ajudar, toda aquela ideia de mente coletiva. Foi muito bacana os personagens terem lembrado disso. Só que aí eles mataram todos os bichos. E aí? Aí eu fiquei esperando alguma coisa acontecer. Falei, tá, matou as criaturas, todo mundo passou mal medão aqui. E agora? Vambora? Como é que vamos embora? Vamos subir no helicóptero? Ah, só isso? Ah, então tá bom, vamos embora. Fome? Tô. Comer? Vou. Falou. Sabe, eu fiquei um negócio tipo... Tá, ficou muito alongado isso aqui. Sem falar dos personagens russos que entraram pra simplesmente desaparecer da trama por completo. O personagem Yuri foi um personagem assim que a princípio eu tinha achado ele engraçadinho, depois eu falei, gente, tão nitidamente enrolando com esse Yuri pro plot da Rússia não acabar tão rápido. Pra acabar todo mundo se encontrando naquele negócio, então eles estão enrolando, faz o Yuri catar uma peça, aí tem um discurso motivacional, aí bota a peça de volta, aí brinca aqui, aí sabe? Tentaram enrolar muito esse negócio e aí ficou nítido que tava fora de timing. O personagem do Dmitri, ele menciona o filho dele mais de uma vez, como ele queria que o filho dele sentisse orgulho dele, todo aquele negócio, e cadê esse moleque?
Cadê essa coisa que envolvia o sentimental do Dmitri? Ele foi pros Estados Unidos também? Todo mundo foi pros Estados Unidos e ficou lá? Ou o Dmitri voltou em algum momento? O que aconteceu? Nós não sabemos. Foi uma das coisas que ficou em aberto. Agora, uma coisa que eu tenho muito a elogiar, e vocês já sabem, né? Quem acompanha o Plantão Geek faz tempo sabe que a minha especialização nessa minha área de audiovisual é narrativa psicológica e cinematografia, certo? Quando eu vou analiso as fotos, as cores com vocês, isso é cinematografia. Agora, narrativa psicológica envolve roteiro, envolve, assim, desenvolvimento de personalidades e camadas dos personagens. Inclusive, caso você queira saber mais sobre isso, e eu recomendo muito, porque é muito bacana um fã de Stranger Things saber desses assuntos, que consegue teorizar as coisas bem melhor. Então eu recomendo muito você ver esse vídeo aqui, ó, que tá aparecendo na descrição, que eu acho que você vai gostar bastante. Mas uma coisa muito interessante é que nessa quarta temporada de Stranger Things, muitos personagens recuperaram a sua essência, né? A terceira temporada eu já fiz um vídeo também, que vai estar passando aqui, que eu falo bastante da terceira temporada, e eu falo que um dos fatores que fez ela ser muito péssima, né, na minha análise profissional, é que houve personagens que perderam a sua essência. E na quarta, você teve personagens que, assim, estavam completamente diferentes do que tinha sido moldado, que finalmente foram explorados nessa narrativa psicológica, o que permitiu fazer com que as coisas ficassem mais emocionantes, mais, assim, relacionáveis, deu pra gente compreender melhor o que o personagem estava sentindo. Então, assim, personagens como Mike, Will, Nancy, Steve, Max, o próprio núcleo ali que envolveu o Lucas e a Erica e como a relação deles funciona. Se você perceber, teve um destaque muito grande nessa questão sentimental de cada um deles. Eu quero dar destaque pra todos esses que eu acabei de falar, né? A Eleven, principalmente, meu Deus do céu, tem até assim, uma parte na primeira crítica que eu fiz do primeiro volume, né, que eu falo inteiramente sobre a Eleven. Então eles realmente apostaram nessa questão dramática, o que combina bastante com o que eu mencionei dos atores, né. Mas assim, eu quero abrir um parênteses e falar que o monólogo que o Mike fez, falando sobre as relações ali que ele tem com a Eleven, foi uma das estruturas de monólogo mais bem trabalhadas que eu vi, assim, sabe, em questão de narrativa psicológica. E mais uma vez, eu não tô falando da minha questão pessoal. Eu gosto bastante, né, no meu pessoal, da relação do Mike e da Eleven. Só que, quando eu assisto pra fazer crítica aqui pra vocês e tudo mais, eu sempre falo no profissional, eu não coloco o gosto pessoal aqui no meio. E assim, foi tão realista esse monólogo, foi uma coisa assim tão relacionável, uma coisa que acontece com tanta frequência no mundo real, que você fica com esse medo, né, digamos assim, essa relação de, olha, e se de repente essa pessoa perceber que ela é muito areia pro meu caminhãozinho, ou vice-versa. Esse negócio de, olha, se eu me aprofundar muito, se eu ser muito verdadeiro comigo mesmo, eu vou acabar me machucando e tudo mais. Só que esse é o preço dos sentimentos, esse é o preço da narrativa psicológica também em roteiro. Você aprofunda relações. Então, o Mike falou uma coisa que todo mundo já sabia, né? Todo mundo, assim, que assiste a série prestando muita atenção já sabia disso. Ele reviveu aquelas coisas da primeira temporada pra poder justificar e também expor todas as inseguranças do personagem, porque acima de tudo essa temporada foi sobre expor inseguranças. Foi sensacional, e todos os personagens que eu listei nessa pequena listinha de destaques, né, recebem esse mesmo tratamento. O Will é um personagem que teve ali uma cena que, como eu falei, né, eu tinha feito um vídeo, nossa, muito recente envolvendo a sexualidade do Will, que eu falei que infelizmente eles não iam retratar essa sexualidade como deveria, né, que é um negócio assim aberto, e é isso, e vamos representar, e beleza, eles iam deixar um negócio de, ó, quem pegou, pegou. Só que a forma que eles resolveram colocar isso, pra mim, foi perfeito, gente. Foi exatamente, sabe, ele chegar pro Jonathan falando as coisas pro Jonathan, eu achei sensacional. Porque pra mim, depois da Eleven, um personagem que seria perfeito pro Will falar dessa temática, falar entre aspas, porque o Will mesmo não falou nada, né? O Jonathan sabia exatamente o que estava acontecendo, mas ele mesmo, o Will, não falou nada. Foi exatamente como eu pensei que aconteceria mesmo. Só que o Jonathan é um personagem que a narrativa psicológica dele indica que é muito empático, ele é muito receptivo, principalmente nos anos 80, né, nessas questões de sexualidade e tudo mais. Pelos gostos do Jonathan e tudo mais, as coisas que ele demonstra apoiar e tal, é muito bacana você colocar
o Will falando isso pra ele, né? Falando daquele jeito, né? Como eu disse. Toda a motivação que o Will também jogou pro Mike, eu acho sensacional, porque acima de tudo, o Will, ele protege muito a Eleven. Ele se importa muito com ela, e ele se importa também muito com o Mike, é claro. Então, ele não atrapalha, digamos assim, né? Ele nunca ficaria numa posição de talarico. Eu vi muita gente ficando torcendo por um negócio desse, né? Aí eu fiquei, pelo amor de Deus, vocês acham que é o quê? É uma série adolescente? Não, não é uma série adolescente. É uma série em que você tem uma pessoa que se importa muito com os outros, que no caso é o Will. Então eu achei sensacional ele tentar tirar essa insegurança do Mike, né? Tentando ali fazer com que o Mike falasse sobre a relação dele com a Eleven. Quando o Mike mais precisou, o Will estava ali, assim como aconteceu na segunda temporada, né? Só que o inverso, o Mike estava pelo Will e agora o Will estava pelo Mike, pra incentivar ele a falar tudo aquilo que ele estava sentindo pela Eleven, né, pra meio que falar, tipo, olha, fala o que você sente, pelo amor de Deus, porque isso aqui vai salvar a menina e vai fazer bem pra você e esse tipo de coisa. Então eu achei fantástica toda essa parte da narrativa psicológica. Don't stop. Okay, you're the heart. Okay, remember that. You're the heart. Agora, indo pro tópico que envolve o personagem Brenner, eu gostaria de pontuar algumas coisinhas aqui. Primeiramente, falando que eu gostei muito da revelação que fizeram de que o Brenner sempre procurou o Henry, né? E eles colocaram flashbacks da primeira temporada, então isso foi uma coisa que foi muito legal de assistir. Foi muito coerente essas coisas que eles vincularam ali com a primeira temporada. Bacana, achei isso sensacional. Outra coisa que eu achei muito interessante é que num momento em que você tá mostrando todo o dinamismo ali da Eleven com o Brenner, eu achei essencial você mostrar que a Eleven não perdoa o abusador dela. Da mesma forma que a Max não perdoou o abusador dela também, que seria o Billy. Então essa mensagem é muito importante. Eu acho que Stranger Things fez um trabalho muito bom em expor esse tipo de mensagem de, olha, tem uma pessoa que fez mal, te cicatrizou pra vida toda, não importa quem ela seja. Se é uma pessoa que teve uma relação abusiva com você de alguma forma, as coisas são complicadas sim, só que você sempre tem que se amar, sempre você tem que se colocar em primeiro lugar. Então, teve umas mensagens muito fortes nesse segundo volume e essa foi uma delas. Com isso, não houve uma redenção do Brenner, né? Esse negócio de fazer ele ser herói e bababá. Tentaram ali pelas palavras dele, só que a Eleven e a presença dela não permitiu que houvesse uma redenção. O que, mais uma vez, foi uma coisa fantástica. Só que tem um lado negativo nisso tudo. É sério que o Brenner morreu sem explicar como é que ele sobreviveu? Como é que foi a jornada do Brenner? O que aconteceu? Nós não sabemos e provavelmente nunca saberemos. Não. Eu não acredito que o cara morreu sem explicar os bagulho pra nós. Simples assim. Então, assim, eu achei que mostraria, né, nesse episódio 8, principalmente porque tem o nome do Brenner ali, né, Papa, que é como a Eleven chama ele. Eu achei que ele explicaria como é que sobreviveu, mostraria um flashback ali de 20 segundos, qualquer coisa assim, só pra mostrar bem rápido, pra não ser um erro de verossimilidade. E aí entramos no ponto que Stranger Things limpou 2 erros de verossimilidade e adicionou mais. Aí eu fiquei... Gente, por que vocês estão fazendo isso? Inclusive, essa questão aí da redenção do Brenner foi muito importante pra jornada de herói da Eleven, né? Que é um tipo de estrutura que a Eleven tá passando, que também tem vídeo aqui no canal pra você dar uma olhadinha. Porque assim, gente, se você quer derrotar o seu herói, você tem que fazer com que ele perca a confiança. A Eleven, ela não tinha confiança nenhuma no começo da temporada, logo, no final, ela teria que ter essa confiança de volta aí. Então é muito sensacional e é muito gratificante ver a Eleven como uma personagem confiante de novo, uma personagem que sabe que a vida é um pouco mais complexa do que você se resumir a super-heróis e monstros, do que você pegar a culpa de todas as consequências que acabam acontecendo ao seu redor, sabe? Então essa questão da confiança da Eleven ser restabelecida foi definitivamente lindo de assistir, e eu quero ver como é que ela vai lidar com desafios das limitações dela agora, né? Porque a confiança e limitação é 2 coisas totalmente diferentes. E agora a gente vai ter que abordar um assunto que envolve essa limitação dela e das coisas que ela pode ou não fazer. E finalmente, explicando o motivo dessa escrita aqui, é que, gente, pra quem, assim, caiu de paraquedas no meu vídeo, a minha personagem favorita é a Nancy. Eu sempre gostei da Nancy e tudo mais. Assim, na segunda temporada foi quando eu tive o coração conquistado pela Nancy, que eu acho ela uma personagem incrível, muito bem estruturada. Ela sempre tem um desenvolvimento regular
é sempre a mesma medida, não é nem muito, nem pouco, é muito certinho, é uma coisa gratificante de assistir. Só que assim, nesse volume, a Nancy, gente, vocês têm noção que essa mulher, ela foi apavorada pelo Vecna. O Vecna meteu o louco pra cima dela, fez ela ficar em choque, fez ela falar, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com a minha família? O cara vai matar todo mundo, vai destruir? Pois então eu vou matar ele primeiro. Tipo, essa é a percepção que ela chega. Você acha que ela vai ficar em choque? Você acha que ela vai ficar, sabe, passada e com medo e insegura, não sei o quê? Não, ela fala, vamos lá comprar umas armas, então, pra terminar, matar logo esse bicho de uma vez. Gente, é uma coisa sensacional. A Nancy, ela não demonstra esse medo tão grande. Vira uma motivação pra ela. Então, assim, saiu muito pela culatra uma coisa que o Vecna queria causar nela, que era esse medo extremo. E eu achei sensacional as cenas que, por exemplo, ela é capturada ali nas vinhas e tudo mais. Assim que ela se solta, ela já cata a arminha dela como se nada tivesse acontecido e fala, vamos lá matar o bicho. Ela não desiste nunca de matar esse bicho e aí foi uma coisa fantástica, né? Mais uma vez, essa estrutura certinha da Nancy protegendo muito ali os entes queridos dela. Achei muito bacana também o paralelo que fizeram do Hopper e da Joyce em relação ao Bob, né? Porque a Joyce, ela já havia observado que o Hopper morreu na frente dela, né? Na terceira temporada. Ela se lembra depois do Bob morrendo, né? Quando ele vai tentar fazer uma missão ali mais suicida, digamos assim, uma missão mais forte. Ela até observa nas câmeras de segurança, igualzinho ali na segunda temporada. Só que ela não deixa o Hopper morrer, né? Ela reage. Seria basicamente o que ela queria ter feito com o Bob, se você for parar pra pensar. E eu gostei muito disso também. Hopper e Joyce finalmente ficaram juntos pra alegria aí da ação, né? É uma coisa eu acho que todo mundo queria. Eu também queria bastante. Gostei muito do que vi. Acabou! Acabou! Outra coisinha que eu reparei que eles fizeram nesse volume foi manter os padrões narrativos que eles estão acostumados. Mais uma vez, Stranger Things não sai da sua zona de conforto em referente a como eles constroem a história, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, um padrão narrativo que eles vivem fazendo desde a primeira temporada são as promessas que ficam sem ser cumpridas, só pra você esperar um pouco mais e ver acontecer depois. Então, lá na primeira temporada, por exemplo, você vê o Mike chamando a Eleven pra ir pro Snowball, certo? E aí fica toda aquela promessa, aquela cena bonitinha, você quer ver eles no Snowball, a Eleven morre ali na primeira temporada. Morre, né? Digamos assim. Aí você fica, não vai ter Snowball? Tem, ali na segunda temporada teve Snowball. E aí você chega à terceira temporada, o Hopper e a Joyce vão e falam, vamos ter um encontro no Enzo's, vai ser mó legal, fica aquele climinho legal, eba, vai ter um encontro no Enzo's, Hopper morre na terceira temporada. Eu falei, gente, tá bom, então o Enzo's fica pra próxima. Então, provavelmente, o Enzo's ainda vai acontecer, porque Hopper e Joyce ficaram juntos só agora. E agora fizeram o mesmo com Lucas e Max, que inclusive foi um destaque muito grande nessa temporada. Fiquei muito satisfeita do desenvolvimento da relação do Lucas com a Max. Por enquanto, eles estão numa brecha muito, assim, de respeito, sabe? Um respeito muito grande que tá caminhando, talvez, ali pra uma relação mais madura, o que eu acho bem bonito de assistir também. Então, eu espero que eles permaneçam nessa brecha aí da maturidade, façam o casal voltar a ficar junto e tudo mais, porque agora eles abriram mais brechas pra isso, antes não tinha tanto. Agora eu consigo ver umas brechas que pode terminar com Lucas e Max junto e toda aquela coisa. Só que assim, teve agora uma promessa de eles dois no cinema, indo juntos no cinema, né? E aí agora vamos ter que esperar pra ver o que acontece, porque mais uma vez, houve uma promessa, ela vai ser quebrada, né? Porque a Max ali praticamente morreu. Eu quero elogiar bastante aqui as cenas de luta, né? Todas as sequências de ação, as sequências de terror do segundo volume foram espetaculares. Eu acho que eles erraram um pouquinho no timing da cena da guitarra, apesar que a cena da guitarra foi fantástica de você assistir, foi muito animada, foi muito legal. Só que assim, quando você colocou aquela guitarra enquanto a Max tava tentando fugir do bicho, tirou um pouco o problema que tava acontecendo, sabe? Fica parecendo mais leve do que realmente é. Então, apesar do timing ser meio errado, essa cena ela não foi estragada por um completo pra mim, então eu gosto muito dela, achei sensacional a forma que eles gravaram, nossa,
O Ed tocando ali foi fenomenal. O final da temporada eu achei que foi perfeito, assim, né? Tirando algumas coisas que eu ainda estou pra comentar, como o último tópico, né? Eu gosto muito desse final que é tipo, meu Deus, agora já era, sabe? Porque começou a descer as partículas do mundo invertido pro planeta, mano. Acabou ali, chegou todo mundo em Hawkins, todo aquele negócio e começou a virar o mundo invertido. Hawkins começou a ter aquelas partículas, né? Parece neve, né? Começou a nevar no meio da primavera, tipo um negócio totalmente aleatório. As pessoas estavam chamando Hawkins de porta do demônio, alguma coisa assim, né? O início do inferno, sei lá. Coisas associadas ao inferno, a entrada do inferno. Por conta dos portais, você teve uma galera que desapareceu e várias coisas assim do tipo. E isso faz com que não se pareça aquela mesma série que você viu ali na primeira temporada, de forma alguma. Principalmente os enquadramentos da Max no hospital. Gente, o que foi essas cenas? Sabe, você não tá vendo uma outra série que tem uma pegada ali de Upside Down e não sei o que. Você tá vendo outra coisa. Tá parecendo um bando de adulto na sala de hospital. Eles estão muito maduros pra justamente sofrer esse peso das decisões, sabe? Eu achei fantástico isso. Muito, muito fantástico. E isso tudo com o poder da percepção da fotografia, né? Nessa cena do hospital. Eu vou sempre enaltecer isso. Que essa cena específica, ela criou essa percepção tão madura e tão adulta nesse elenco aí, que tá pertencente nessa cena, que eu tô muito ansiosa pra ver quais tópicos eles vão colocar pra esses personagens retratarem na quinta temporada. Principalmente, né, com a confirmação dos criadores da série que vai ter um salto temporal na quinta temporada. Eu, pessoalmente, acredito que vai ser bem no começo, vai ser tipo no episódio 2 ou 3, então vai começar da onde eles pararam, pra depois dar esse salto temporal eventualmente. 2 dias depois... Eu acho que vai ser um salto ali de 2 anos, sabe? Alguma coisa muito pequenininha, 2 anos, 1 ano. No máximo, estourando muito 3, assim. Eu acho muito difícil ser 3, mas no máximo. Que é só pra colocar todo mundo no ensino médio, todo mundo ali com 17 anos de idade, que aí eles podem fazer outras coisas e fazer outros temas acontecerem também. E essa brincadeira com a fotografia que eles tiraram aí nesse segundo volume, os temas mesmos que eles estavam abordando, é justamente um preparo pra isso. E agora falando de um dos maiores tabus desse vídeo aqui, né, que eu queria muito comentar com vocês, é que assim, gente, você vê, meu, desculpa galera, isso é muito incômodo pra mim, o quanto Stranger Things protege os seus protagonistas. É uma coisa que fica incômoda profissionalmente, tá? Você não precisa concordar, até porque eu tô falando no meu sentido profissional. Se você falar, olha, pra mim eu não ligo pra o que você tá falando agora, tudo bem, você não é obrigado a ligar. Só que assim, gente, você criar um problema do tamanho do Vecna, que é um bicho que é apresentado como, olha, se ele te pegar, já era, você vai morrer, acabou. É isso que vai acontecer. Uma problemática desse tamanho, que parece muito irreversível, parece muito perigosa, pra você colocar ele em contato com os seus protagonistas, os seus personagens favoritos, e eles todos saírem com vida, fica uma coisa assim que, tipo, uma percepção que... ele não é tão perigoso, sendo que a gente sabe que ele é perigoso, a gente sabe que ele é o problema, sabe que ele vai matar todo mundo se ele puder e não sei o que, só que você também sabe que os roteiristas vão dar um jeito da galera sobreviver. Por exemplo, você já parou pra pensar que os caras mataram o Ed porque eles não tiveram coragem de matar o Steve? O Ed, ele tem a mesma função que o Steve nesse caso, assim, isolado e tudo mais. Eu não tô falando de personalidade, eu não tô falando nada disso, eu tô falando de uma função de mentor para o Dustin, uma pessoa próxima do Dustin pra poder traumatizar ele e tudo mais. Até mesmo chega a acontecer a mesma coisa pros dois personagens, que é os Demobats atacar, morder, né, enforcar ali, não sei o que. Sempre acontece essas mesmas coisas, só que quem morreu, é óbvio que é mais fácil você matar o personagem auxiliar, né, e não o protagonista Steve. Mata o personagem que entrou nessa temporada agora, bem mais fácil. O Vecna captura o Steve, a Robin e a Nancy, e ele fica ali com essa galera sendo enforcada por mais de 10 minutos. Ele fica com essa galera presa, falando, olha, eu vou matar os seus amigos, olha, eu vou matar eles, olha, eu tô matando eles, e eu esperando ali, ó. Steve, Nancy e Robin tava lá, ó, sendo enforcado, mas não morre nunca. Os caras, os protagonistas, não podem morrer. E aí fica um negócio, gente, por que apresenta uma problemática tão grande, sendo que você não vai matar ninguém? A própria Max, gente, a gente chegou num nível que eles ressuscitaram uma personagem. Você tem noção que eles ressuscitaram, tipo, na sua frente, ela morreu e ela foi ressuscitada. Não foi um negócio tipo a Eleven, que ela desapareceu, o Hopper, que também desapareceu, não tinha corpo. Não, você matou
resgatou a Max e trouxe de volta. Isso foi um negócio que eu fiquei, gente, minha nossa, o que aconteceu, sabe? Por um lado, eu fiquei feliz porque eu acertei a teoria, né? Eu falei que ela ia ficar em coma e foi o que aconteceu. Falei que ia ter uma batalha na mente dela e foi o que aconteceu. E também falei que ia terminar em aberto, que também aconteceu. Então, assim, acertei muitas coisas nessa temporada, ainda bem, né? Fiquei muito feliz de ver, assim, todo o engajamento, todas as coisas que aconteceram. Gosto muito da personagem da Max, só que, galera, você tá de sacanagem que você começou a quebrar os ossos da menina, você cegou a menina, matou ela e ressuscitou ela. E o pior de tudo, você não explicou como é que isso foi possível. Você sabe que foi um envolvimento da Eleven, né? Tipo, foi alguma coisa que a Eleven fez, e você sabe disso. Só que o que exatamente? Essa parte do o que é tudo teoria. Porque não foi dito na série isso. Isso ficou uma pendência pra ser resolvida. Só que aí você fica, gente, a menina, ela tá num estado da mente dela que não tem nada, certo? Tá tudo preto, porque a Eleven tentou entrar lá, ela não viu nada. E aí você fica, tá, você vai deixar essa menina em coma e tal, e ela vai ficar cega? Ou os Duffers vão arrumar uma forma de reverter tudo? Ela vai enxergar de novo, ela vai andar de novo, vai fazer tudo de novo. Eu não duvido que esse tipo de coisa aconteça, sabe? Eu, pessoalmente aqui, né, pessoalmente e profissionalmente, eu estou torcendo pra Max permanecer cega. Tem que ter alguma cicatriz, alguma coisa assim que vai ficar com ela pelo resto da vida, já que os caras não teve coragem de matar ela. Então eu acho que assim, os membros ela pode recuperar, né, com gesso, ela até tava com os gessinhos e tudo mais, então ela consegue recuperar isso, mas ficar cega, se os caras conseguirem reverter isso... Fica um negócio tipo, gente, vocês já devolveram a vida pra ela. Pelo amor de Deus, sabe? Vai ficar muito excessivo esse poder de protagonismo caso eles devolvam a visão da Max. O Hopper também passou por uma situação de poder de protagonismo que você vê um Demogorgon arrancando cabeças de pessoas, né, matando umas pessoas assim em questão de segundo, mas o Hopper não. O Hopper, ele pula em cima e fica babando em cima do Hopper, pro Hopper gritar e até a Joyce chegar e não sei o que. Eu fico, gente, eu não acredito que você teve um momento que você ficou com 5 personagens na zona da morte e você não matou nenhum deles. Eu falei, mentira, sabe, o que eu tô vendo? Puta merda, irmão! Então isso definitivamente é uma coisa que incomoda muito na série. Se não te incomoda, se você tá muito feliz que os seus protagonistas sejam imortais na série, tudo bem, é gosto seu. É um negócio que, não gosto muito desse negócio de matança em série. Tudo bem, tranquilo, sem sarcasmo nenhum, tá? Você assiste o que você quiser. Só que pra mim é muito incômodo os caras falarem assim, olha, esse vilão aqui, se ele pegar em alguém... A pessoa morre, já era, acabou a vida dela, é muito perigoso, não deixe seu favorito chegar perto desse vilão. E aí todos os favoritos chegam perto do vilão e nunca morrem. Então qual é o problema? Por que você tá, entre aspas, tentando me assustar tanto em relação a um vilão que não tá executando ali os personagens que eu gosto? Pode parecer muito contraditório, né? Porque eu gosto dos personagens e tudo mais, só que fica, gente... Eu não sei como tem pessoas que ficam surtando horrores na internet achando que todo mundo, o elenco todo... tá falecendo em Stranger Things, né? Se você visse aí o Twitter, por exemplo, antes de estrear o segundo volume, todo mundo já tinha morrido. O volume, todos os personagens, até bati no microfone aqui com a emoção, meu Deus. Todo mundo tinha morrido. Aí chega lá, os caras, meu Deus, mataram o Ed. O Ed foi a pessoa mais relevante que morreu. O resto foi um bando de figurante. Você falou, gente, o que aconteceu? O Brenner teve a morte dele também, né? Como eu falei e tudo mais, mas que teve o seu quê de desapontamento. E é isso. Não teve nenhum personagem, nenhum protagonista que falaram que ia morrer, morreu. É a mesma piada sempre? Mesma piada sempre? Não muda a piada? Mas assim, gente, eu diria que nada foi pior do que a gente ser deixado numa situação com várias pendências, né? Porque agora é o momento da reclamação máxima. A gente é deixado num momento onde acontece um monólogo do Mike. Então ele fala tudo aquilo lá, a Eleven reage no Vecna, sabe, consegue lidar com o vilão, ela acorda, cortou a cena. Não acontece mais nada. E aí você tem a morte do Ed, tem o Dustin lá todo emocionado, toda aquela coisa, né, pra gente ver o que vai acontecer depois, corta a cena. Acontece essas cenas que a gente quer muito ver o que os personagens vão falar, pra quem que eles vão falar, como é que as pessoas vão reagir, como é que as coisas vão seguir a partir dessas revelações e não sei o que, quando de repente, 2 dias depois, aparece na tela.
gente, nesse momento eu tava assistindo, eu quis morrer. Eu falei, não. Não. O que tá aparecendo? Eu quero ver quais foram as conversas. Aconteceu tanta coisa importante no final pros caras pularem todas as conversas que aconteceram. Tipo, não teve reação de mais ninguém na morte do Ed. Ninguém mais reagiu sabendo daquilo. Você teve ali as conversas do Will com o Jonathan, que depois não deu em nada. Você teve o monólogo muito incrível, bem construído do Mike pra Eleven. Você não teve a resposta dela. Pra depois você colocar uma cena do Mike conversando com o Will, falando, então a Eleven, ela tá se sentindo assim, assim, assim. Ou seja, você já liga na sua cabeça que ela conversou com ele. Ela falou como é que ela tava se sentindo pra ele. E você não vê isso acontecendo. O Dustin vai lá ajudar o pessoal, né? Lá o pessoal que sumiu, foi vítima do terremoto, não sei o que. Você acha que vai ter uma grande construção de cena. A Robin tá flertando com alguém, o Steve tá ajudando outra pessoa e o Dustin tá tendo a cena emocionante envolvendo o Ed. O resto cagou pro Ed. Só que é triste porque você sabe que as pessoas não cagaram pro Ed. Então por que não mostrou? Por conta do bendito 2 dias depois. Eu não entendi e eu nunca vou compreender essa questão de 2 dias depois. Por que fizeram isso? Os caras quiseram cortar 4 minutos a mais de 2 horas e 20 que a gente tava assistindo? O que seria 2 horas e 24 pra gente assistir, sabe? Então, gente, olha, eu não vou superar isso tão fácil, sabe? Foi uma coisa muito besta que aconteceu no final. Mas, por um outro lado, a gente teve brechas excelentes pra 5ª temporada. Nós tivemos, sim, muitas perguntas, como vocês puderam ver nesse meu longo desabafo aqui que eu fiz do 2 dias depois. E a gente sabe que muitas dessas perguntas vão ter respostas só na 5ª temporada, como, por exemplo, o porquê que o mundo invertido parou em 83 e não 79. A gente teve algumas das nossas perguntas respondidas, como, por exemplo, o Vecna criou o Mind Flayer. Isso foi uma coisa fantástica e, com certeza, muito importante pro desenvolvimento da série, então eu tô muito ansiosa pra ver como é que vai ser a partir daí. E eu queria muito ver como é que vai ser essas temáticas novas que provavelmente os personagens vão abordar dessa galera que é do elenco mais jovem, né? Que agora eles devem ser colocados diretamente ali no ensino médio, numa idade mais avançada e tudo mais, pra poder mostrar novas dinâmicas pra gente também. A minha nota da 4ª temporada por um inteiro aí foi 9. Eu gostei bastante, eu achei muito louca, assim, principalmente o episódio 4 e 8 pra mim foram os meus favoritos. Teve cenas fantásticas, a fotografia foi incrível, tem um vídeo só de fotografia aqui do canal também. E essa, assim, no meu ranking de temporadas, né, acabou por ser a 3ª temporada que eu mais gosto, né? Pode parecer meio baixo, assim, só que é uma nota alta, né, eu diria. Em primeiro lugar tá a 2ª temporada, eu acho muito difícil baterem a 2ª temporada, porque ela foi tão bem estruturada e amarrada que é impressionante. Em segundo lugar tá a 1ª e em terceiro tá a 4ª temporada. E pra mim a 3ª não existe. 3ª temporada pra mim só existiu pra ter flashback. É isso. Porque, gente, sério, muitas coisas contra a 3ª temporada. Pra mim tem pouquíssimas coisas legais, mas tudo bem. Já falamos disso, já me cancelaram por isso e tá tudo ok. Hey, kid. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, né? Gosta também bastante desse universo incrível que envolve o mundo invertido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!